Vamos lembrar que tínhamos aí na linha de frente do bolsonarismo a Carla Zambelli, a Bia Kicis, o Daniel Silveira, o Jordi, o Ottoni de Paula. Muitos desses já estão caladinhos, você não escuta mais falar da Carla Zambelli, o Daniel Silveira está preso, a Bia Kicis está quase sempre caladinha, uma vez ou outra ela tem uma fala mais assim no Congresso, mas está caladinha, porque estão na... O Ottoni de Paula recuou 50 passos os posicionamentos dele, porque estão aí na iminência de serem presos, de perderem o mandato, muitos deles, e de serem denunciados aí na trama da tentativa de golpe de Estado do dia 8 de janeiro. Pois bem, os novos que assumiram aí seus mandatos neste ano, tem aí o Gustavo Geyer, Nicolas Ferreira, Brunini, esse pessoal aí é barra pesada até comparado com os outros, viu? Você pensa que a Carla Zambelli era ruim, esse pessoal aí é bem pior. Tá dando ruim para eles, o Gustavo Geyer e o Nicolas Ferreira já enfrentam investigações, e agora o Brunini também enfrenta duas investigações que já chegaram à Procuradoria-Geral da República. E tem uma coisa, eu vi muita gente falando no vídeo ontem, Thiago, dá mais detalhes, o que falou aí o subprocurador-geral da República, o Frederico Santos, que te irritou tanto que está enfurecendo muita gente lá em Brasília. O subprocurador-geral da República deu uma entrevista à Veja em que ele minimizou aí tudo que tem contra o Bolsonaro, falou que, olha, chegou aqui para mim agora a delação do Cid, não tô vendo nada, para mim essa delação é fraca, não tem prova de nada, eu também não tenho nada contra o Bolsonaro, eu não sou lulista e nem sou bolsonarista. Quando o cara vem com esse tom aí depois ele diz que, olha, o Ibanez Rocha não deveria ter sido afastado, quer dizer, ele vai contra uma decisão do Alexandre de Moraes, enfim, ele vai passando pano para tudo. O procurador que era conhecido aí em Brasília como o cara que ia para cima do Bolsonaro. Porém, contra os bolsonaristas, esses que não são assim, o Ibanez é governador, o Bolsonaro é o Bolsonaro, contra os deputados, ele e a esposa dele, que é a Ana Borges, que é a vice-procuradora-geral, estão indo para cima com tudo. Eu tive aqui acesso que duas investigações contra o deputado Brunini avançaram na Procuradoria-Geral da República. Uma é por incitação, apologia ao nazismo, e outra é por apologia à pedofilia, quer dizer, a coisa tá ruim, nazista e pedófilo. Tá ruim a situação aí do deputado. O deputado entrou em desespero e passou a fazer aí o que outros bolsonaristas fazem, que é passou aí a processar um monte de gente. Ele mandou o Twitter apagar uma publicação com um trecho de um vídeo dele mesmo. Eu mostrei aqui no Plantão Brasil, quem acompanha todos os vídeos, eu publiquei aqui, a gente publicou ontem um vídeo do Vinícius Bettiol, que é especialista, ele é mestrado em geopolítica, ou doutor em geopolítica, e ele fez a denúncia contra o Brunini, que ameaçou processá-lo e mandou o Twitter tirar o vídeo de uma entrevista do próprio Brunini, em que ele passa pano para pedofilia no ar. Eu cheguei a mostrar essa entrevista aqui, eu vou te mostrar só um trecho, que já que ele se incomoda tanto que mostre, a gente mostra mais, porque é isso que a gente quer fazer, eles que se incomodem mesmo. Ele estava criticando o aborto, hein? Criticando o aborto, vamos lá. Quantas mães, quantos pais já não tiveram filho com 13 anos e hoje são pessoas adultas, responsáveis e tocam a vida? Uhum. Não, o fato, e eu falo nesse caso, nessa idade aí, por exemplo, em referência àquela menina lá do Sul, que a juíza autorizou o assassinato de um bebê de 7 meses dentro do ventre da mãe. Pô, 7 meses, quantas crianças não nasceram de 7 meses? Quantas pessoas não nasceram de 7 meses? Mas ela havia sido estuprada ou não? Não é. Cara, eles consideram um estupro, porque toda violação, ou todo... Eles chamam até de violação. Era menor de 14, né? Toda criança, o Estatuto da Criança e Adolescente coloca isso, toda adolescente, criança abaixo de 14 anos, que tiver uma relação sexual, eles consideram que a criança de 14, de 13 não tem maturidade emocional para poder decidir sobre sua vida sexual, e logo ela não poderia ter... Olha o linguajar dele. Eles consideram que... Então ele não considera. Então ele considera que a menina de 11 anos tem que sair aí fazendo sexo. Esse é o pessoal que é contra a pedofilia, tá? Eles consideram que qualquer relação com a menina... 11 anos! E se ela estava grávida, ela foi estuprada. Então, se ela foi estuprada, a menina ali, 11 anos, estuprada, com um bebê de 7 meses, ele queria que ela fosse. Mesmo que a criança de 11 anos vai morrer, não pode. Tem que tentar fazer nascer o bebê, mesmo se vai nascer com problema ou alguma coisa, porque obviamente a menina de 11 anos não tem condições de gestar uma criança que vai nascer saudável, é muito raro que vai nascer 100% saudável. Morre a mãe, morre a criança, a possibilidade enorme da criança, do bebê ali, do feto também morrer. Mas não, pra ele não, tem que ir até o fim, que morra todo mundo, dane-se. E depois, quando nascer, aí a gente pode usar o Estado para massacrar essas pessoas, porque são pessoas pobres
Então as pessoas pobres têm que passar fome, a polícia tem que entrar lá atirando na casa deles, que é assim que eles fazem, os bolsonaristas, viu? Eles querem que todo mundo tenha que ter muito filho, e aí, porque não pode abortar, não pode um monte de coisa, mas aí depois que nasce, depois que nasce, dane-se. Depois que nasce, pode bandido bom é bandido morto, seja até aí, dane-se. Essa é a visão dele. E aí quando pergunta se foi estuprado ou não, ele fala, não, eles consideram que a criança de 11 anos não tem maturidade para decidir sobre sua vida sexual. Então o Brunini considera que tem. Se isso aí não é uma confissão de pedofilia, eu não sei o que é, tá? Se isso não é confissão, eu não sei o que é. Mas ele seguiu, ele foi seguindo, falando. Pois bem, o Vinícius Vettiol publicou o post dele, que inclusive está aqui, ó. Eu consigo ver, porque eu não estou no Brasil. Mas você já não consegue mais ver isso aqui, porque a justiça, um juiz bolsominion, tirou do ar. Simplesmente tirou do ar. Aí o Vinícius foi lá e publicou de novo. Ele publicou dizendo, tá, então o problema era que eu estava dizendo no texto que ele tá passando pano para pedofilia. Tá bom, então vou publicar só o vídeo do deputado e aí dizer para as pessoas tirarem suas próprias conclusões. É muito difícil. O vídeo tem 3 minutos. Aqui eu não vou mostrar esse lixo nazista aqui, 3 minutos falando. Para quem não sabe, tem uma investigação contra ele também por apologia ao nazismo, porque ele fez isso aqui. Eu quero nazista mesmo, nazista. A gente está lidando aqui com gente da pior espécie, com lixos tóxicos que a humanidade produziu, viu? Ele fez aqui um vídeo, ó, olha ele aqui, fazendo um gesto supremacista nazista. Depois eu te falo sobre esse gesto. Ele estava fazendo aqui, ó, rindo, fez assim discretamente. E aqui, ó, da câmera dele, ele está aqui fazendo o gesto. Esse gesto é o gesto de white power. É o mesmo gesto que fez, por exemplo, quando teve um nazista que matou um monte de gente ele foi numa sinagoga e matou um monte de judeus, também matou árabes, foi numa mesquita e numa sinagoga, foi no caminho de um para outro. Matou um monte de judeus e árabes na Nova Zelândia, e ele foi condenado à morte, e aí no dia do julgamento dele, este nazista, ele fez este gesto aqui. Dá pra ver aí, ó, com a mão, ele fez o mesmo, vou ver se aqui eu acho ampliado, não sei porque tá com problema esse celular, mas eu vou ver se eu acho ele aqui ampliado o gesto, para você ver que é exatamente o mesmo gesto que faz aí o outro. Ele fez de cabeça para baixo. Não se preocupa, os nazistas americanos, eles fazem de todos os jeitos. Ó, aqui, ó, vários deles fazendo o mesmo gesto. Tem gente que confunde com o símbolo de ok, só que o símbolo de ok tem um contexto, né? Fala, ok, e tal. Esse caso não, eles acreditam que é isso aqui, ó, white power. E aí, esse símbolo, o símbolo de ok está caindo em desuso, viu? Inclusive no Brasil eu não vejo mais faz muito tempo, nos Estados Unidos também, conversando com um monte de americanos, não usam mais, ainda mais porque a extrema-direita, eles adoram pegar símbolos assim e se apropriarem deles. E a extrema-direita passou a utilizar isso como white power. E aí o deputado foi lá e fez esse símbolo, e está sendo aí investigado. Outro que fez esse símbolo foi aquele Felipe Martins, que está aí completamente desaparecido desde de que o Bolsonaro saiu da presidência. Ele também fez aquele gesto. Inclusive, Felipe Martins, que é aí, se você vai falar de nazista, esse é nazista mesmo, assim, que não tem nem o que falar. O Felipe Martins, aqui ó, na rede social dele, Felipe Martins, assessor do Bolsonaro, que foi delatado pelo Cid, ele coloca aqui uma frase que é a mesma frase que utilizava este assassino, este nazista da Nova Zelândia. Ele usa a mesma frase do nazista da Nova Zelândia e fez o mesmo gesto nazista. Outro que fez o mesmo gesto é esse aqui, Jorge Santos, que é um deputado dos Estados Unidos, que é brasileiro, que está sendo processado, amigo do Eduardo Bolsonaro. Os dois treinam, inclusive, num clube de tiro que chama 88. 88 é um número nazista, que é a 8ª letra do alfabeto, que é o H, 88 é HH, que é a Heil Hitler. Então, é um clube de tiro que tem toda ali a temática nazista. Só não tem o símbolo nazista, mas tem todos os outros símbolos. Então você vê que esse pessoal que a gente está lidando hoje, essa escória aí da política brasileira, eles são nazistas mesmo. Aí alguns falam, não, mas eles não são contra os judeus. Olha, se alguém te falar isso, qualquer pessoa chega e falar, fulano não pode ser nazista porque usar a palavra judeus. Aí você sabe que essa pessoa está tentando te manipular, ou essa pessoa é muito burra, ou ela é muito mal intencionada. Porque eu já expliquei aqui, vou falar e espero que todos aí passem a palavra para todo mundo. O nazismo, assim como o neonazismo e esses movimentos, eles buscam um inimigo em comum. Na Alemanha dos anos 30 eram os judeus, hoje não é mais.
Hoje o inimigo em comum que eles buscam é todo mundo que não faz parte ali da ideologia deles. No Brasil, o inimigo em comum deles é a esquerda, é o petismo, são os petralhas, esse pessoal, por isso que eles falam em matar petista, tudo mais. E parte do inimigo em comum deles, eles tentam imprensa, poder judiciário, são os poderes onde eles não mandam, onde eles não tomaram ainda. Se um dia o poder judiciário for na maioria bolsominion, eles vão falar que não, o poder judiciário é ok, o que tá ruim é onde não tiver, e ali é o inimigo em comum deles. Então eles se adaptam aos novos tempos, não dá para você pegar aí a ideologia de 90 anos atrás e transportar para 90 anos na frente e falar, tem que ser igualzinha. Não, ali o bruto da ideologia tá ali, os apitos de cachorro que eles usam, para quem não sabe, o termo apito de cachorro é porque tem um apito que muita gente usa para chamar cachorro, que é um apito que o ouvido humano não escuta. E o ouvido do cachorro escuta de uma distância enorme, porque é uma frequência sonora. Isso é a mesma coisa, ele faz um símbolo assim, e aí quem é nazista sabe. Quem não é, passa despercebido. Então você aí, uma pessoa tá andando assim, vê um deputado fazendo um gesto desse, você não entende, passou. Você nem vai lembrar disso daqui 5 minutos. Um nazista tá andando, vê o deputado fazer um gesto desse e fala, pô, é dos nossos. Esse é dos nossos. Falou.